Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo, viu? Seja bem-vinda ao nosso programa Manhã da Piedade, nesta sexta-feira. Que alegria, que bom ter você me fazendo companhia. Hoje é dia 16 de novembro de 2018 e é um dia muito especial, é dia de Santa Margarida da Escócia. Santa Margarida da Escócia, que é intercessora dos pescadores, né? Vivendo na Escócia, Margarida casou-se com o rei Malcolm III, com quem teve 8 filhos. Mas ela permaneceu entregando a sua vida em solidariedade aos pobres. E conta-se, gente, que ela alimentava e servia diariamente mais de 100 pobres, além de lavar os pés e também beijar as chagas daqueles que eram vistos e tratados por Santa Margarida como irmãos em presença de Cristo. Está aí um pouco então da história de Santa Margarida. E no programa de hoje, entre outros assuntos, nós vamos falar sobre a expectativa de contratações temporárias no comércio da capital mineira neste fim de ano. Também vamos falar sobre a preparação do comércio, né, para este período mais intenso de vendas. E no próximo dia 21 de novembro, a igreja celebra a festa da apresentação de Nossa Senhora no templo e nós refletimos sobre fidelidade aos desígnios de Deus e até que ponto, né, nós temos que procurar imitar aí essa atitude de nossa Mãe e Senhora. Este é o assunto de hoje, então, da nossa catequese, com a participação do Padre Wellington Santos. E hoje também nós vamos falar de uma exposição que homenageia as pessoas que usam a voz como instrumento de trabalho. E tem mais! Você também vai conhecer a história da estudante Luísa Fiorese, que descobriu o poder das redes sociais para fortalecer correntes do bem. Bom, e a gente começa o programa de hoje, então, falando sobre as expectativas e a preparação do comércio para este fim de ano, né? Com a aproximação das festas de Natal, Réveillon, há um aumento na oferta de vagas de emprego temporário. Isso ocorre, gente, devido à expectativa de crescimento das vendas neste que é o melhor período para o comércio e, consequentemente, para a indústria, né? O contrato de trabalho temporário não poderá ter duração maior que 3 meses, salvo autorização expressa que é concedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Pois é, mas uma vaga de emprego temporário pode se tornar uma vaga definitiva. E a expectativa de crescimento das vendas aumentou este ano, viu? De 2,3% para 2,8%. Já a estimativa para a contratação de trabalhadores temporários passou de 72.700 para 76.500 vagas. E é sobre este assunto que eu converso agora aqui no nosso programa com o economista da FEComércio Minas, que é a Federação do Comércio de Minas Gerais, Guilherme Almeida. Guilherme, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Cira. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, então, abrindo nosso programa nesta sexta-feira e temos notícias boas, né? Há uma expectativa de aumento aí nas contratações temporárias. Sim, durante todo o ano de 2018, o que observamos nas datas comemorativas, que são as datas âncoras, né, para o varejo, foram expectativas positivas. E quais são os fundamentos dessas expectativas mais positivas? Por um lado, nós temos uma economia, ainda que se recuperando de uma forma lenta, uma economia melhor do que nos anos anteriores. Quando comparamos ainda com anos da crise, isso se reflete em indicadores muito mais positivos, né, indicadores principalmente ligados ao consumo familiar, porque quando falamos em varejo e contratações de temporários no varejo, o comportamento dos indicadores relacionados ao consumo das famílias são importantes. E o que a gente observa hoje no cenário em termos de indicadores? Inflação controlada, né? Nós temos aí um IPCA, um aumento no nível geral de preços, que de certa forma não vem pressionando muito o poder de compra das famílias. A taxa de juros na ponta ao consumidor final, apesar de elevada, né, vem em processo de redução, que acaba contribuindo para a retomada de créditos e financiamentos, né? O próprio emprego, apesar da elevada taxa de desemprego ainda observada tanto no Brasil quanto no estado e aqui na capital, já vem respondendo de uma forma positiva, né, via geração de postos de trabalho de carteira assinada. Então, tudo isso é incorporado por esse empresário que vem observando esse cenário econômico, e nós temos ainda o fator, né, específico sazonal de final de ano.
O Natal é a data mais importante para o varejo, né, para o comércio e, consequentemente, para toda a cadeia produtiva, incluindo a indústria, e isso acaba levando essa confiança ainda maior para esse empresário. Bom, já havia uma expectativa, né, desse aumento. Nós podemos falar que esse aumento que houve superou essa expectativa este ano de 2018? Sim, o que acontece é que o próprio Natal, o próprio período natalino, ele já tem aquele apelo emotivo e comercial. Então, as vendas, elas tendem a naturalmente sofrer, né, elevações, né, a crescer nesse período. E justamente por conta desse movimento de crescimento nas vendas via efeito do Natal, né, do próprio período natalino, a necessidade de reforçar a mão de obra nos estabelecimentos comerciais se faz necessária. Por isso, o contrato de trabalho temporário ele é muito utilizado nesse período do ano. Porém, alguns indicadores, como eu coloquei, vêm se comportando de uma maneira mais favorável do que aquela esperada. Isso acaba sendo incorporado por esses empresários, né, até mesmo pegando como base as datas comemorativas passadas, o Dia das Crianças mais recentemente, o Dia dos Pais ou o Dia das Mães no primeiro semestre. Tudo isso, todas essas datas apresentaram uma elevação no volume vendido acima das expectativas do empresário. Então, essa confiança, né, e essa expectativa, esse aumento na expectativa se deve muito a isso. Agora, nós tivemos eleições recentemente, né? Eleição de Jair Bolsonaro, presidente. A gente sabe que gera reflexos aí na economia. Nesse caso, tem algo a ver no caso dessas contratações para o empresário que contrata direto aí o empregado? Bom, principalmente quando falamos do varejo em si, que são as estatísticas apresentadas, o reflexo ele é muito pequeno. Por quê? Porque nós estamos falando do efeito sazonal do período de final de ano. Naturalmente, as vendas de Natal elas vão ocorrer e esse aumento no volume vendido ele acontece todos os anos, independente se estamos em um cenário de crise ou não. Justamente por conta desse apelo emotivo e comercial que a data traz, né, da injeção de renda proporcionada pelo 13º salário. Então, tudo isso acaba sendo incorporado na economia nesta reta de final de ano. O que acontece com esse período eleitoral? Gera, sim, uma perspectiva, uma influência na confiança dos agentes econômicos, tanto empresários quanto consumidores, as famílias, né? Gera essa influência no sentido de longo prazo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho um real vislumbre de qual agenda econômica esse candidato, né, o Jair Bolsonaro, que foi eleito, irá adotar no próximo ano, então irei comprometer menos minha renda futura com financiamentos, não vou comprar um imóvel, não vou comprar um automóvel, porém, as vendas de final de ano, elas não são financiadas, não são compras de longo prazo, são onde o próprio ticket, né, apresentado nesse período, ele não exige essas modalidades de pagamento. Então, a influência da política nas aquisições de final de ano e, consequentemente, nas vendas do empresário e contratações temporárias, ela se dá de forma reduzida. Bem reduzida, portanto, no caso desse ano, né? Exatamente. Agora, quais são os profissionais mais buscados no mercado nesta época de ano, para essas contratações temporárias de fim de ano, Guilherme? Bom, o comércio, né, ele lida ali na ponta com o consumidor final. Então, as profissões mais procuradas são justamente essas onde a pessoa tem muito contato com o consumidor, né, com o cliente. São vendedores, operadores de caixa, estoquistas, repositores, fiscais de lojas. Depende muito do segmento, mas principalmente, né, boa parte das contratações são para essas funções. Bom, você falou do segmento. E neste caso, quais são os segmentos com maior possibilidade de contratações temporárias agora? Bom, as contratações elas vão em linha com o desempenho dos segmentos. E 75% das receitas do período natalino são atribuídas a 3 segmentos em especial: supermercados e hipermercados, que lidam aí com produto alimentício, né, que é um bem essencial, o segmento de vestuário, que é no Brasil e também no estado o segmento que apresenta o maior número de estabelecimentos comerciais registrados no Ministério do Trabalho, e também as lojas de departamento, né, que são estabelecimentos muito procurados nessa época de ano, né, principalmente para aquelas pessoas que querem comprar lembrancinhas, acabam recorrendo a esse tipo de estabelecimento. Então, naturalmente, são os 3 segmentos que mais pretendem contratar funcionários via contrato de trabalho temporário. E quais são as chances reais de efetivação desses temporários? Quais são as expectativas, né? Bom, a chance ela é alta neste ano, especificamente quando olhamos para os dados passados, principalmente durante a crise, a efetivação ela ocorreu em uma pequena parcela dos estabelecimentos. Em 2018, apenas 22% das contratações temporárias foram efetivadas. Mas a perspectiva para o próximo ano, para essa efetivação já em janeiro, até mesmo no final de dezembro, ela é positiva. 37% das empresas aqui da capital, por exemplo, em uma pesquisa que a Federação do Comércio realizou no último mês, apontaram que
que possuem uma expectativa alta de efetivar esse funcionário temporário. E outras 5% afirmaram que essa expectativa ela é muito alta. E isso se deve justamente ao momento econômico, né, que, como eu disse, vem em processo de recuperação, ainda que lenta, mas vem, mas depende de outros fatores, claro, do próprio desempenho do funcionário temporário, né, das vendas daqueles estabelecimentos no período da contratação, se isso for positivo ou não, isso é que vai definir a efetivação desse funcionário. E é possível falar em uma média salarial de boa parte dessas contratações temporárias hoje? Bom, a média salarial no varejo, no comércio, ela se dá em torno em R$ 1.200. Né? Claro que depende da função. Nós temos funções no segmento de artigos farmacêuticos e cosméticos que já destoam um pouco, né? Chega a R$ 1.500. Nós temos no segmento de supermercados e hipermercados, né? Na faixa de R$ 1.100, R$ 1.200, mas na média fica em R$ 1.200 o salário de admissão desses trabalhadores temporários. Tá certo. As pessoas que estão em casa, estão precisando trabalhar, têm que organizar o currículo e encaminhar o quanto antes, porque está aberta essa temporada, então, desses trabalhos temporários, né? Exatamente. E um ponto interessante é que o comércio ele costuma ser, né, a porta de entrada para diversas pessoas, né, o primeiro emprego, a primeira oportunidade. Então, para aqueles jovens também que estão interessados em ingressar no mercado de trabalho, essa é uma boa oportunidade. Tá certo. Guilherme Almeida, agradeço muito, viu, a sua participação conosco aqui no Manhã da Piedade. Um bom dia para você. Para você também. Um abraço. Olha só, você que está acompanhando o nosso programa nesta manhã de sexta-feira, convido você a participar conosco, viu? Pois é, queremos ouvir você. Então, mande sugestões de temas, de assuntos, mande comentários, esclareça dúvidas, enfim, o que você quiser. Participe conosco, viu? Aqui no nosso programa. O nosso WhatsApp é 996428473. Estamos aguardando a sua participação, estamos aguardando a sua mensagem. Nós agora vamos para um rápido intervalo e eu volto já já com muito mais para você aqui no Manhã da Piedade.